pessoal, vamos aí para mais uma aula de Direito do Consumidor. Para quem já me esqueceu, eu sou a professora Mariana Moreira Neves e hoje a gente vai falar de bancos de dados e cadastros de consumidores. Depois a gente vai ver a diferença, mas por enquanto a gente vai falar de um modo geral, tá? O que são esses bancos de dados e cadastros aí de consumidores? São listas que os fornecedores fazem para deixar os nomes dos consumidores que não pagam direitinho, tá? Então, isso não é proibido pelo nosso ordenamento. Por quê? Porque existe esse princípio da confiança do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte: tanto o consumidor tem que confiar no fornecedor, quanto o fornecedor tem que confiar no consumidor. Então, é uma relação aí de mão dupla e por isso o fornecedor precisa saber se o consumidor ele é ou não um bom pagador. Então, são mecanismos aí que os fornecedores têm para acumular informações dos consumidores, tá? Principalmente no caso aí de relação de consumo, no caso de concessão de crédito. Então vamos ler lá o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Então, prestem atenção, o consumidor ele tem que ser informado que o nome dele foi incluído em algum desses cadastros de consumidores, tá? Então aqui, tem que ter acesso, ninguém pode obstaculizar aí o acesso do consumidor às informações que são próprias dele. E quem que colocou o nome dele lá. Então tem que ter a fonte e tem que ser informado o nosso consumidor aí. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Gente, aqui tem bastante informação, né? Pra gente se acostumar. Então, os cadastros, eles precisam ser claros, objetivos, esclarecedores para o consumidor, independente da escolaridade dele, conseguir entender, né, do que se tratam aquelas informações que estão ali. E aquelas informações vão ficar lá no prazo de 5 anos. Mas quando que começa a contar esse prazo, gente? Começa a contar do dia em que a dívida não foi paga. Então você tinha até o dia 15 de junho para pagar, e você não pagou, aí já começa a contar os seus 5 anos. Não é contar 5 anos do dia em que você foi inscrito no cadastro, e sim de quando venceu a sua dívida. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Então, tem que comunicar o consumidor. Desculpa, gente, me atrapalhei aqui. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, gente, se você notou que você está inscrito aí em algum banco de dados, em algum cadastro de consumidores e as suas informações ali estão incorretas, você pode sim solicitar para que elas sejam retificadas e a pessoa que for retificar, ela tem 5 dias para fazer isso e te avisar disso também, tá bom? Vamos aqui para o parágrafo 4º do artigo 43 do CDC. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Não esqueçam, gente, pode cair isso na sua prova, Eles são de caráter público. Parágrafo 5º.
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, então passou aqueles 5 anos, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Então, prescreveu a sua dívida, seu nome não pode mais estar inscrito lá no cadastro, no banco de dados, tá? E o parágrafo 6º, então, todas as informações de que trata o caput desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para pessoas com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Então, gente, a gente sabe que não adianta só colocar na internet, por exemplo, o conteúdo aí desses cadastros, porque uma pessoa que tem dificuldade visual, por exemplo, ela não vai conseguir ter acesso. Então, esse banco de dados, esse cadastro, ele tem que ter esse acesso aí a todos. Então, não importa se a pessoa tem algum tipo de deficiência, ela tem que conseguir ver o que está escrito lá sobre o nome dela. Então, vamos distinguir aí o cadastro de consumidor para o cadastro de fornecedor. Mas aí você me pergunta, professora Mariana, cadastro de fornecedor? Eu nunca vi. Pois é, gente. Além do nosso cadastro lá de consumidor, se é para saber se a gente paga ou se a gente não paga direitinho, existe o cadastro de fornecedor. E eu acredito que por causa da pouca divulgação, muitos consumidores não saibam que ele existe. Mas, se a gente parar para pensar no princípio da confidencialidade, que eu falei agora há pouco, faz sentido, né? Porque a gente tem que saber se o fornecedor ele realmente entrega um produto de qualidade, né? Um serviço, se esse fornecedor ele vai entregar realmente sua compra pela internet lá na sua casa, se o CNPJ dele não é falso, se o site dele realmente existe, tantas outras coisas, né, que a gente pode ter de informação aí sobre o fornecedor. E aí existe então um cadastro de fornecedores para que o consumidor também consiga ter acesso a informações dos fornecedores, para ver essa confiança na relação de consumo. E o cadastro de fornecedores, ele está previsto então lá no CDC, no artigo 44. Vamos ler aqui. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo consumidor. Então vejam aqui, gente, que a gente precisa reclamar como consumidor. Às vezes a gente ficou insatisfeito com o produto e passou raiva, enfim, lá dentro da nossa casa, mas prefere deixar por isso mesmo. Não, a gente tem que reclamar para esses fornecedores terem aí as suas informações inclusas nesses cadastros para outros consumidores não passarem pelo que você passou também. E ainda, esses fornecedores, eles vão ser avisados aí do seu problema e você corre o risco aí de ter o seu problema resolvido. Então tem que reclamar sim, tá, pessoal? Vamos aqui para o parágrafo 1º. É facultado acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado, porque a gente sabe, né, que o consumidor aí pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que queira saber das informações do fornecedor deve ter acesso a esse cadastro. E agora eu vou falar aqui com vocês um pouquinho da diferença do cadastro de consumo para os bancos de dados de consumidores. Qual que é a diferença, gente? O cadastro de consumo é aquele que a informação é obtida do próprio consumidor. Sabe aquele cadastro que você faz na loja quando você vai adquirir um produto? Então, aquele lá é um cadastro. Ele é utilizado apenas por aquele fornecedor para mandar mailing, te avisar de promoção, quando chegou coleção nova, é esse tipo de coisa, tá? E só vai poder mandar esse tipo de informação para quem a solicitou. Tá? Então, essas informações ficam sempre para aquele fornecedor que conseguiu as informações. Ele não repassa para o mercado. Mas o banco de dados de consumo, ele é o oposto do cadastro. O que vai acontecer? Os bancos de dados, eles são informações do consumidor que são repassadas aí no mercado. Então, vários fornecedores colocam informações desse consumidor aí.
nesses bancos, tá? Hoje no Brasil, quais são os bancos aí que a gente conhece? O SPC, Serasa, esse CCF, né? Que é para quem dá cheque sem fundo, então é o cadastro de emitentes de cheque sem fundo e etc. aí. Então, a informação obtida por vários fornecedores, destinada para o mercado em geral, e o objetivo é compartilhar essas informações negativas aí do consumidor. Então, não é ilícito, como eu falei no início para vocês, e existem sim esses bancos de dados. Então, uma vez inscrita no banco de dados, a pessoa não consegue comprar mais nada mediante crediário ou até mesmo cheque. Por quê? Porque os fornecedores eles têm como consultar o seu nome nesses bancos de dados. E aí, se eles verem que você é um mau pagador, por exemplo, eles não vão aceitar vender alguma coisa para você a crédito, a crediário. Então, quando algum consumidor possui o nome registrado na proteção ao crédito, fala que ele está negativado. Tá errado aqui, gente, negativado, tá? Então, quer dizer, se ele está negativado, que tem alguma dívida que ele não pagou. Mas pode acontecer também de você ser um consumidor assíduo ali com as suas contas, que você pague tudo direitinho e mesmo assim o seu nome seja inscrito aí nesses bancos de dados, só que vai ser uma inscrição irregular, tá? Então, se é uma inscrição irregular, você vai poder reclamar e pedir para tirar essa inscrição irregular. Por quê? Porque você está sofrendo ali um dano de seu nome estar lá, sendo que você paga tudo em dia. Então, quando a informação não for verdadeira, o nome do consumidor inscrito, mas ele realmente deveu uma dívida e foi paga sem o respectivo cancelamento. Né? Isso pode acontecer, você tinha uma dívida, aí você pagou, mas o teu fornecedor não quitou, não deu baixa ali na sua dívida, e aí seu nome foi para o cadastro de consumidores. Isso pode acontecer, mesmo que irregularmente. Então, quando a informação é verdadeira, mas não foi atendido o dever de comunicação prévia. Então, você pode até ter uma dívida e você não pagou, você está negativado, mas ninguém avisou você de que seu nome ia ser inscrito nesses dados aí, nesse banco de dados. Então, esse é um tipo também de registro irregular por parte do fornecedor. E pode ter, né, a situação seguinte: uma dívida verdadeira, mas que possui o prazo superior a 5 anos. A gente conta esses 5 anos da onde mesmo? Isso mesmo, a gente conta os 5 anos a partir do vencimento da dívida, e não de quando o nome foi inscrito aí no banco de dados. Então, você tem uma dívida e já passou 5 anos, né? Já se passaram 5 anos para você pagar essa dívida e ninguém fez nada, essa dívida prescreveu. Então, seu nome também não pode estar inscrito nesses bancos de dados. Atenção! Para tudo que você está fazendo, se você não estiver olhando para mim, esse é o momento crucial da aula para você olhar aqui. Vem aqui comigo. Havendo renegociação da dívida e acordo com o fornecedor, o registro deve ser cancelado, porque afinal de contas você fez um acordo para não existir mais aquela dívida. É conduta irregular manter a inscrição após a celebração do acordo. Então é irregular. Opa! Irregular. Novo registro poderá ser efetuado se as condições do pagamento do acordo não forem cumpridas pelo consumidor. Então é o seguinte, você tem seu nome lá no Serasa. Você negociou a dívida com seu fornecedor, o fornecedor foi lá e retirou o seu nome desse banco de dados, de negativos aí, né, do consumidor. Mas você também não conseguiu pagar as parcelas para o fornecedor de acordo com o acordo que você fez com ele. Sua situação está realmente complicada. Seu nome pode voltar a ser inscrito ali nos registros, nesses bancos de dados de consumo, tá bom? Então não esqueçam isso. E pode acontecer de você sofrer aí uma inscrição irregular nesses bancos de dados de consumo e... Opa, que esse troço tá mexendo sozinho? Aí, vamos lá. E aí, se você sofreu ali
uma inscrição indevida, irregular, você pode requerer dano moral e dano material, caso você tenha realmente sofrido esses tipos de dano. Então, vamos ver como que funciona. O dano moral, a gente não precisa comprovar, porque a gente sabe que se você tem um nome inscrito num banco de dados dizendo que você é um mau pagador e na verdade você não é um mau pagador, isso já vai mexer com a sua honra, é uma coisa óbvia. Então a gente não precisa demonstrar esse dano moral. A gente vai falar que o dano moral nesses casos é in re ipsa. Não esqueçam essa expressão, gente. In re ipsa, que a gente não precisa comprovar, que é óbvio que o dano moral aconteceu. Por exemplo, se a gente está pegando um voo e o voo atrasa 3 horas, a gente ficou lá no aeroporto, mal acomodado, sem comer, né, perdeu o próximo voo, conexão, enfim. A gente sabe que quando esse tipo de coisa acontece, a pessoa sofre um dano moral in re ipsa, que ela não precisa demonstrar. É óbvio que se essa situação realmente ocorreu, ela sofreu um dano moral. A situação precisa apenas ocorrer de fato. Você não precisa demonstrar aí o seu dano moral, tá? Mas quanto ao dano material, o dano material é de matéria, né? Dinheiro, bens, tudo que a gente puder pegar ali. Então, o dano material tem que ser comprovado. Vamos pensar aqui no caso desses bancos de dados. Como que a gente pode ter um dano material se o nosso nome for escrito irregularmente? Da gente tentar comprar uma casa pelo financiamento, por exemplo, e aí não é concedido esse financiamento porque o meu nome está inscrito lá nesse banco de dados dizendo que eu sou uma mal pagadora. E aí, eu tô tendo um prejuízo material, porque eu vou perder de comprar essa casa naquele valor que eu conseguia pagar, eu perdi de conseguir um financiamento. Então, eu vou estar tendo um prejuízo material aí nesse caso. E existem infrações penais que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê aí para o fornecedor que inscrever o nome do consumidor de modo irregular nos bancos de dados. Vamos ver aqui. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Pena detenção de 6 meses ou um ano a um ano de detenção, ou multa, tá? Então aqui não deixaram você ter acesso aí às suas próprias informações. Isso é ilegal. Então o CDC vai prever ali para nós que cabe multa ou então detenção desse fornecedor de 6 meses a um ano. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Então, isso aqui vale para inscrição irregular. A pena que vai ser detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses, ou então multa. E quando não deixarem você ter acesso às suas próprias informações desses cadastros ou bancos de dados, você pode recorrer judicialmente para ter acesso a essas informações e também para retificá-las, se não quiserem retificar para você. E qual o instrumento aí que vai servir então para você conseguir essas informações ou então retificá-las? Vai ser o habeas data. Esse é o nosso remédio constitucional aí para esses casos de abuso. E então vai caber habeas data quando for obstaculizado ao consumidor informação sua presente nos bancos de dados de consumo. E a gente fala o quê? Que a gente vai entrar com habeas data? Não, a gente vai impetrar um habeas data, não se esqueçam. Também serve para retificar a informação e o habeas data, ele é gratuito, segundo essa lei aqui, né, 9.507 de 97, está disposto aí no artigo 21, que o nosso remédio constitucional, habeas data, ele é gratuito para toda a população. Atenção! Vem aqui comigo, presta atenção, gente. Inscrição do consumidor por uso fraudulento do seu CPF. Você teve seus documentos furtados aí
e estão utilizando o seu CPF para abrir empresa, para fazer conta e seu nome está ficando sujo na praça. Nesse caso, o consumidor deve procurar juntar o requerimento, os documentos que indiquem que houve fraude, utilização indevida do seu nome, tais como boletim, faltou aqui outra vez, de ocorrência policial, declarações de pessoas que conhecem o fato. Então você tem que ir, nesses lugares que escreveram o seu nome e falar, olha, aconteceu isso comigo, juntar no seu BO, juntar declarações de pessoas que viram o furto, que estavam com você, para você conseguir demonstrar de que não é sua aquela dívida que foi feita e que agora está sendo cobrada em seu nome. Agora foi. Pra gente ficar feliz um pouco aqui, que essa aula é meio pesada, A gente só fala de coisa ruim de consumidor, coisa ruim de fornecedor. Então, pra gente ter um minuto feliz aqui da nossa aula, pra gente encerrar a aula alegre, eu vou contar uma coisa pra vocês. Falhando minha voz hoje. Existe também um banco de dados positivo, gente, que vai dizer o quê? Esse consumidor, ele é um bom pagador, ele paga tudo em dia. Então você tem que dar um benefício para ele, dar uma credibilidade aí, porque esse cara é bom. Esse cara paga todas as contas em dia, não tem nada no nome dele, o nome dele não tá sujo aí na praça. Então, esse banco de dados, ele é previsto na Lei 12.414 de 2011 e é regulamentado pelo Decreto 7.829 de 2012, tá? Para o consumidor ter o nome dele inscrito aí nesse banco de dados positivo, ele tem que expressar o seu consentimento. Não pode colocar sem informar o consumidor e tem que perguntar se ele quer ter o nome inscrito. Não é simplesmente como no banco ali negativo, que você simplesmente comunica ao consumidor. Isso por quê, gente? Porque é uma forma de você invadir a privacidade do consumidor. Então, tem que fazer com que o banco de dados positivo ele aconteça de modo a resguardar aí o direito à privacidade, à intimidade do consumidor. E vai otimizar, então, o mercado de crédito para o consumidor. Pode acontecer também de alguns fornecedores, ao olhar que seu nome está lá no banco positivo, lhe concederem um valor de juros menor para você, porque você é considerado um bom pagador. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Eu deixo para vocês as minhas redes sociais. Pode me achar no Facebook ou então no Instagram como Mariana Moreira Neves, Prof. Mariana Moreira Neves. E eu espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas e que vocês continuem aqui na Cultive com a gente. Até já!